Olá, terceiro ano. Eu espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos dar prosseguimento ao nosso projeto de pontuação. Nesse projeto, nós vamos fazer vários estudos sobre os sinais de pontuação para que a gente possa escrever textos usando esses sinais. Na atividade de hoje, nós vamos usar o livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, na página 17. Lá na página 17 tem esse texto, esse trechinho do texto, que é a atividade 2B, análise coletiva do trecho do conto Chapeuzinho Vermelho. Esse trecho, ele faz parte daquele conto que nós já estudamos na aula anterior, que conta a história da Chapeuzinho Vermelha. Aqui nós vamos estudar apenas um pedaço daquele conto. Acompanhe comigo a leitura do trecho. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão aquela, e com o tempo os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho não tinha outros parentes, a não ser uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando ia lá visitá-la com sua mãe, e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito, mas quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então, chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas para a vovó. Ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Agora nós vamos passar para a nossa atividade da folha impressa. Você sabe o que é um parágrafo? Um texto escrito é formado por partes. Um parágrafo é uma parte de um texto escrito, indicada pela mudança de linha. O parágrafo serve para mostrar que as frases que estão dentro dele falam sobre o mesmo assunto. Existem parágrafos com apenas uma frase e parágrafos com mais de uma frase. Assim como qualquer frase, o parágrafo se inicia com letra maiúscula e termina sempre com ponto final ou outro tipo de pontuação que indique o fim. Por exemplo, o ponto de interrogação no final de uma frase interrogativa. E então, nós vamos responder quantos parágrafos tem o trecho do conto que você leu. Então, nós estamos com o nosso texto e nós vamos contar quantos parágrafos esse trecho do texto tem. Então, na leitura, nós descobrimos que os parágrafos, eles são as partes do texto. Eles começam sempre com letra maiúscula, terminam
ou com um ponto final, ou com um ponto de exclamação, ou com um ponto de interrogação. E uma maneira muito fácil de descobrir, de localizar os parágrafos, é a gente observar no texto. Aqui nós temos o nosso texto. Nós vamos observar que ele tem uma margem, tá? Ou seja, um cantinho. Então, eu estou aqui neste cantinho, indicado por essa seta, e eu vou observar que eu vou colocar uma setinha aqui vermelha agora. Em cada local que eu colocar uma setinha vermelha, nós vamos ter um parágrafo. Então, aqui eu tenho um parágrafo, porque ele começa com letra maiúscula e termina com letra minúscula. Melhor, eu vou colocar uma estrelinha, porque a setinha não está dando certo. Então, aqui eu tenho um parágrafo, começou com letra maiúscula, terminou com ponto final. Aqui embaixo eu tenho outro parágrafo. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto final. Depois eu vou ter outro parágrafo. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto final. Aqui também, aqui. Aqui nós temos uma coisa interessante. Nesse parágrafo, ele se inicia com um sinal de travessão, que está indicando aqui que a personagem, que a mãe está falando com a Chapeuzinho. Uma outra coisa muito interessante que vocês já devem estar observando é que em todos esses lugares que eu estou colocando a estrelinha vermelha, existe um espaço na frente. É um recuo. Essa é uma outra forma de localizar o parágrafo, também o início do parágrafo. Pronto, já localizei todos os parágrafos do texto, agora eu vou contar quantos parágrafos esse trecho do texto tem. Então, é muito fácil localizar o parágrafo. Primeiro, eu vou olhar se tem um espaço em branco aqui na frente, certo? Aqui tem um espaço em branco. Aqui, por exemplo, tem um espaço em branco. Aqui também tem outro espaço. Esse espaço a gente chama de recuo. Então, todas as vezes que eu olhar para um texto e encontrar um recuo, seguido de uma letra maiúscula, com algumas frases ou apenas com uma frase que termina com um ponto final ou com alguma outra pontuação, eu já sei que ali é um parágrafo. E quando eu for escrever uma história, eu vou lembrar de colocar a letra maiúscula no início do parágrafo e de terminar a minha frase com o ponto final ou com outra pontuação, se for necessário. Então, muito fácil localizar. Vocês irão contar aqui quantos parágrafos tem esse trecho do texto e responder na questão 1. Na questão 2, quais sinais de pontuação foram usados no trecho do conto? Então, nessa atividade, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. Vocês vão circular, é uma sugestão que vocês circulem todos os pontos, todos os sinais de pontuação que vocês acharem. Por exemplo, o ponto final, a vírgula, interrogação, exclamação. Tudo que for diferente, esse sinal aqui, que é o travessão. Então, vocês vão colocar aqui uma resposta mais ou menos assim, não precisa escrever por extenso, vocês podem colocar assim, um pontinho para simbolizar o ponto final, depois a vírgula, depois o ponto de exclamação que aparece no texto, depois o travessão. Tá certo? Uma boa atividade a todos!